Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso terceiro episódio da terceira temporada do podcast Conexão Customer. Super feliz aí com feedback, com retorno, com os apoios. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo, está apoiando. Hoje com dois convidados, com um amigo para me ajudar e mais duas convidadas sensacionais. Vocês vão reconhecer e vão conhecer um pouquinho mais delas e aí de verdade se inspirar com as histórias delas. Então eles vão se apresentar um pouquinho, mas antemão já agradecendo a disponibilidade das nossas convidadas, do Elias, vai falar um pouquinho também de estar aqui. Como vocês sabem, a gente está trazendo aqui grandes executivos para falar um pouquinho das suas carreiras, né? E a agenda é extremamente complicada, a agenda para você conseguir encaixar, marca com antecedência, puxa, estica para a gente poder vir. Então queria de antemão já estar agradecendo a disponibilidade, não só em estar aqui, mas também compartilhar um pouquinho de conhecimento, que o nosso objetivo é levar esse nosso bate-papo aqui de boteco, dos eventos, levar para mais pessoas para poder se inspirar. Então, estamos aqui novamente para poder ajudar e compartilhar esse conhecimento. Então, antes de a gente começar a apresentar, queria agradecer aos nossos apoiadores, porque tem todo o tema de produção, disponibilizar, então quem está apoiando o nosso podcast. Hoje tem uma surpresa, que é a Bidu. A Bidu hoje, para quem já assistiu os anteriores, é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Então, toda a parte de engajamento, comunicação, capacitação. Então, grandes empresas como Natura, Ambev, Itaú, vários utilizam a Bidu. Obrigado por estar apoiando a gente. O Coffee Life Brasil. Coffee Life é uma linha de café premium. Então, dentro de uma pontuação de 0 a 100, os cafés sempre acima de 84, de uma saca, né? Para quem conhece, diferenciada. Mas mais bacana também do Coffee Life, que além dos cafés premium, tem duas outras linhas. Uma linha saborizada, a gente estava brincando aqui no início, que toma lá o cafezinho com bolo de milho, então agora o próprio café você já tem o aroma, você consegue sentir ali dos sabores. E uma linha health. Então trabalho, quem bebe muito café, então tem uma linha com energético, com antioxidante, com colágeno, uma linha também que é possível você tomar café e também se cuidar um pouco. Então obrigado a Coffee Life por poder nos apoiar. De antemão já vou presentear aqui nossos convidados. Deixa eu pegar aqui. Temos aqui um café normal premium, um de banana, goiaba e coco. O que vocês preferem? Eu vou no tradicional. No tradicional? Obrigada. Eu vou querer experimentar um de goiaba. Goiaba. Bem raiz. Bem raiz, né? De coco. Aquela época de ir pegar no pé de goiaba, não tirar. Essa é boa, né? Raiz mesmo. Obrigado, Coffee Live. Também agradecer a Pessoalize, que hoje está aqui com a gente. A Pessoalize é uma das empresas de... Vou falar de BPO, né? Mas não gosto de chamar muito BPO. É uma empresa parceira de terceirização de serviço, numa linha mais... um conceito mais premium, digital, de atendimento mais... por exemplo, preciso atender Reclame Aqui, mais ouvidoria. É a empresa hoje referência nacional em atendimento em Libras. A empresa hoje que dentro do seu conceito tem a sua fábrica de insights, porque dentro da metodologia para fazer... o conceito já nasce isso. E é muito bacana que eu conheço o Joseph e hoje está aqui o diretor de marketing, o Elias. Tem um tema de propósito, que a gente fala que assim, um dos OKRs, eu fui conhecer, um dos OKRs é gerar emprego, né? Então acho que é legal quando você tem isso como propósito. Então obrigado pela parceria. E mais uma vez, nossos parceiros também estão aqui, a gente tem uma preocupação são empresas que a gente conhece, que realmente entregam resultados. Então a Pessoalize tem lá a Decolar, tem Magalu, tem Nubank, tem diversas marcas incríveis. A Target veio esse ano para cá com a gente. A Target RH é uma empresa que é de hunting executivo. Então, é uma empresa como a gente falou muito de pessoas, de capacitação aqui, como a gente fala da gente, né, tirando um crachá, ele teve com a gente em outros episódios, o Red Hunter, o CEO, e falou, não, é legal, porra, eu quero estar junto com vocês, porque o meu papel é ajudar as pessoas no seu desenvolvimento, né? Então, isso é bacana, porque eu, por exemplo, fui participar de processo seletivo, a gente que é executivo, a gente nem sabe mais como é que participa de processo, a gente quer tanto contar e não consegue. Então, Felipe, obrigado por estar apoiando a gente. Vamos para a parte importante aqui, a gente tinha que agradecer quem estava apoiando, mas vamos para a parte importante, que é conhecer nossas convidadas e nosso convidado. Primeiro, super feliz de você estar aqui mais uma vez aqui com na verdade, a Pessoalize mais uma vez e o Elias pela primeira vez está junto aqui comigo para a gente poder dar uma sabatinada nessa galera, né, Elias? Obrigado, Wellington. Obrigado, meninas. Prazer aqui estar com vocês, trocar experiência, conhecer um pouquinho do lado pessoa, né, de cada um, que eu acho que é super importante. O lado profissional a gente olha no LinkedIn, né? Agora o lado pessoas
eu acho que é a grande chave aqui, o grande objetivo do encontro. Bem isso. Bacana. E vamos nós. Vamos fazer o seguinte, como a gente faz sempre nas primeiras, né? Eu sou o Wellington Paz, a gente vai conversando aqui, mas é legal que a gente já fala que cada episódio teve um pouquinho de mim, quem quer conhecer já vai ver todos os episódios. Mas vamos primeiro conhecer vocês, vamos só fazer o seguinte. A gente já falou várias vezes aqui, a gente vai falar de pessoas, de vocês. Mas só para as pessoas se conectarem, vamos fazer a primeira rodada, vocês falam assim, se apresentando, rodada de LinkedIn, né? Quem são vocês no LinkedIn? Só para que as pessoas conseguirem vincular. A Ana é a Ana da empresa tal, a Gabriela da empresa tal. Só para poder conectar, mas depois a gente já começa as perguntas, a gente esquece o sobrenome da empresa e vamos. Combinado? Vamos. E aí, meninas, vamos primeiro, assim, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos primeiro... Vamos lá. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Já faz alguns meses aí que a gente está ensaiando esse encontro. É realmente muito legal poder contar um pouquinho da história, porque como eu e a Gabriela, por exemplo, a gente deve ter se espelhado em muitas pessoas ao longo da carreira. E acho que parar para pensar, o lado pessoal, ele entra a todo instante, né? Acho que desde de várias decisões que a gente toma em nossas vidas aí, pessoais e profissionais. Então é muito legal a gente poder escutar um pouquinho de cada um, porque todo mundo acredita que a gente olha para o profissional e acha que ele, né, ele provavelmente teve uma vida muito simples, muito fácil, os caminhos foram abertos de uma forma assim maravilhosa, né? E só a gente sabe o que cada um, né, ou cada uma vive para poder ter as suas conquistas. Então é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Paula Kageyama. Hoje eu estou responsável pela área de operações na América Latina para o PayPal. Eu cuido de 2 linhas de negócios ou empresas diferentes dentro da companhia, do grupo, né? Uma é a Zoom, que a gente não tem hoje no Brasil, mas é uma empresa que a gente chama de remessas internacionais, ou remittance fora do Brasil. Eu cuido das operações globais, então tenho gente espalhada aí no mundo inteiro. E a Zettle no México. Além PayPal, a América Latina, onde a gente dá suporte hoje para 21 países. Então, essa é a minha responsabilidade aí de ajudar todos os nossos clientes aí dentro dessas empresas que fazem parte do grupo. Legal, boa. E como é que é bacana a gente ter profissionais aqui nossos, brasileiros, a gente arrebentando lá fora também, cuidando de contas globais, né? E aí? Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês 3, né, e com todo o público que vai ter a oportunidade de nos assistir. Realmente é uma experiência incrível, tanto pra gente, né? Eu acho que a gente aprende muito nessas conversas e, sem dúvida nenhuma, também contribui aí pro pessoal que nos assiste. Como a Ana mencionou, realmente é um caminho, é uma trilha e cada um tem o seu, né? Então acho que isso que é importante. Ninguém espelha a história do outro, cada um constrói a sua, né? Eu atualmente estou na Brasilseg, sou responsável pela diretoria de clientes e plataformas digitais. Ela é uma diretoria nova que nasceu há 2 anos. Legal. Eu tive a oportunidade aí de estar ao longo desse tempo construindo em conjunto com todo o time lá da empresa, porque a gente vai falar um pouquinho aqui, mas cliente é uma disciplina de todos, né? Não é de uma área e de uma pessoa. Fato, então, verdade. Super prazer estar aqui. E vamos nós, boa. Ó, então agora vou fazer a primeira pergunta e depois a gente vai fazendo mais outra. Antes de entrar na primeira pergunta, nomes, como é que são chamados? Tirando a vida profissional, é Gabi, é Ana, tem apelido, como é que as pessoas já tem que ir conhecendo as pessoas na vida normal, como é que são chamadas? Elias mesmo. Elias mesmo. O meu pode chamar de Ana, de Paula, não tem... Ana ou Paula, regra. mas chamo mais de quem? Ana, mais de Ana. E eu, é Gabi ou Gabi? Gabi ou Gabi? Então, sempre na vida profissional me chamavam de Gabi e na pessoal de Gabi. E agora é interessante porque na Brasilseg o pessoal me chama de Gabi. Também. É mesmo? Então uniu os dois mundos. Então Gabi, aí já vamos já... Legal. Então Ana e Gabi, vamos lá, Eli. Vou começar o seguinte. Muitas das pessoas que estão assistindo e a gente roda o Brasil um pouquinho e conhecem, não nasceram dentro desse mundo, não nasceram dentro dessa área, não, acho que o nosso segmento ficou tão legal, né? Cresceu tanto, mas se a gente voltar um tempo atrás, assim, vou lembrar, eu fui operador, foi tudo isso, mas era assim, primeiro emprego, vai lá pro operador, não tem, fica lá com o operador, vamos lá pro atendimento, depois ver o que vai ser. E hoje em dia é muito pelo contrário, né? Hoje são áreas super estratégicas dentro da companhia, criaram uma área para isso. Então, assim, lá no início, você, aquela brincadeira do o que eu queria ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? Vocês lá com uns
É difícil falar a idade aqui, vou falar 13, 15, porque teve gente com 13 anos que já desenvolvia coisa, já codificava, teve gente com 9 anos que já escrevia. A gente falou assim, lá no início, então, novinho. Então, vamos começar, Ana, Gabi, depois a gente vai rodando. Lá atrás, o que você imaginava, o que você queria ser quando crescer? Tinha alguma relação com isso agora? Ou vocês queriam ser arquiteta, queria ser modelo, queria ser designer? Como é que foi isso lá no início, no inicião? Eu queria ser matemática. Ih! Pois é. Sempre gostei muito de número. Sempre. Então, tinha um professor no colegial que ele dava um desafio. E assim, enquanto eu não resolvesse o problema desafio, antes dele dar a matéria, eu não sossegava. Eu tinha que resolver o desafio. Mas a minha mãe era professora. E ela falou, filha, você vai fazer matemática para quê? Para dar aula? E não desmerecendo os professores, muito pelo contrário, né? Super valorizando os professores. Mas sempre teve aquele conceito, né? De, putz, o professor, infelizmente, não é valorizado da forma como ele deveria, né? Então, ela, né, neste papel, falou, não, se você gosta de matemática, eu acho que você deve buscar aí outros caminhos. E aí me deixou, né, com aquilo ali na cabeça para ir buscar outras possibilidades, ou uma economia, ou uma engenharia, enfim. Então sempre ligado com números. Não vou contar ainda para onde eu fui, para deixar aí falar. Não, mas vamos falar só assim. Beleza, você queria matemática, mas sua primeira experiência profissional, seu estágio, se alguma coisa, foi com números? Foi nessa área financeira? Eu fiz engenharia. Fez engenharia? Fiz engenharia civil. Então... Seguiu pro... Então, seguiu. Então, assim, ó, começamos bem. Uma queria ser matemática e seguiu pra engenharia, mas vocês vão saber pra onde foi essa história. Muito bom, Gabi. Eu não consigo resgatar na memória o que eu pensava quando criança do que eu queria fazer. O que eu tenho na memória é que o meu pai, ele sempre conta essa história que quando eu devia estar numa 4º ano, 5º ano, eu não sei por que inventei de fazer pirulito de chocolate para vender na escola. E aí comecei fazendo isso e até o pessoal da escola chamou meu pai e falou, fala pra ela parar de vender porque tá rolando uma concorrência com a cantina. É, aí eu tive que parar de vender. Que maneiro! Aí não deu pra fazer mais pirulito de chocolate. Sempre amei cozinhar, então acho que tinha esse link do comercial com culinária, né? Aí logo depois, eu acho que do ponto de vista de carreira mesmo, né? Eu sou filha de um contador e a minha mãe sempre foi da área financeira, trabalhou 25 anos na área financeira do McDonald's, né? Então sempre tive a presença também da minha mãe muito forte ali, de trabalhar pra caramba, o workaholic dos anos 80, né? E essa marca foi muito importante na minha história e na minha jornada profissional, sem sombra de dúvida. Mas no momento da escolha profissional ou do que eu ia estudar, antes, né, eu tive um trabalho de um grande amigo meu do bairro que me convidou para trabalhar na empresa da mãe dele, uma empresa pequena, né, e lá a gente vendia equipamentos eletrônicos, então vendia pelo telefone, que foi onde eu comecei. Mas naquele momento eu optei por fazer um curso de comissária de bordo, porque eu queria viajar ao mundo, né? Então você vê que tem várias coisas que vão se conectando ao longo do tempo, né? E aí fiz esse curso, mas por influência do meu pai, obviamente, na hora de entrar na faculdade, eu não sabia muito bem o que fazer. E meu pai falou assim, bom, já que você não sabe o que fazer, então faz contabilidade. E foi aí que eu entrei em contabilidade, depois entrei no banco e aí segui a carreira. Mas esse negócio da comissária também, você chegou a trabalhar algum tempo como comissária ou só fez só o curso? Não deu tempo, porque assim, quando eu entrei no curso de comissária, foi logo depois do 2º grau, né? Então terminei o 2º grau e falei, não vou fazer faculdade agora, deixa eu pensar o que eu vou fazer, porque eu não sabia o que fazer. E era um curso curto, né? Relativamente 9 meses. Então foi o tempo eu já estava trabalhando nessa empresa de um amigo, eu comecei a trabalhar com 17 anos, vendendo, né? E aí eu entrei no curso de comissária. No que eu entrei no curso de comissária, minha mãe falou assim, faz um currículo que eu vou mandar pra gerente do banco ver se eu consigo um emprego pra você. E aí eu consegui um emprego no banco e dali eu segui carreira na área financeira. Então eu não tive tempo de trabalhar como comissária, mas era um grande sonho naquele momento. Olha como é que é engraçado, né? Desde o início lá, quantos anos vendo pirulito? Era quantos anos mais ou menos? Devia ter uns 14, 15 anos. Então, já tava ali com relacionamento, com empreendedorismo, relacionamento. Tava na veia. Já tava ali na veia e tem algumas coisas. Fez o curso de comissária, porque assim, ia estar o tempo todo com o cliente. Mandaram pro mundo financeiro, mas, cara, financeiro junto com o cliente, né? E a Gabi, junto de matemática.
Matemática, engenharia, a pessoa tem que ficar mais... Vocês eram tímida, não, né? Você era tímida mais nova, não, né? Eu sempre fui um pouco mais introspectiva, digamos assim. Eu não sei se tímida, né? Mas acho que mais... Porque teve um povo que veio aqui e falou, eu sou tímida, a gente olha assim, você? Aonde? Então, Aonde? eu dei essa resposta, porque quando eu falo que eu sou tímida, eu escuto tímida. Você não, tímida? Então, acho que introspectiva é uma melhor resposta. Mas você sabe que eu comecei dando aula de matemática particular. É mesmo? Então, enquanto eu tava na faculdade, E aí, mas aí fala, aproveitando, você começou lá, sua primeira experiência como trabalhando, foi empreendedor, já começou o empreendedorismo no pirulito. E faz pirulito ainda hoje? Tu vai de vez em quando faz já esse? brinquei várias vezes com a minha filha, de chocolate. E fizeram junto? Ah, boa. Legal. Depois ela fazia pra gente poder provar. Hein? Mas começou lá na loja, então o primeiro trabalho fora esse foi lá na loja, né? Você lá na loja desses... Era uma empresa que, acho que era... Naquela época não existia nem central de atendimento ainda. E eles vendiam equipamentos eletrônicos, calculadoras, algumas máquinas. Entendi. E ali eu comecei, né? E teve uma passagem entre sair, fazendo o curso de comissária e sair dessa empresa desse meu grande amigo, né? Que foi a grande oportunidade, que eu fui pra Mil também, né? Então eu trabalhava no 231 Mil no resgate. Então teve essa passagem antes de ir pro banco, agora que eu me lembrei. Entendi. E aí eu acabei entrando no banco e, né, já simultaneamente entrei na faculdade de contabilidade e entendi pra depois que ali ia vai pra ser meu dentro. caminho. E aí, como é que foi lá teus primeiros? Assim, aí ainda no início você foi, começou ali a fazer meio financeiro, vou lá, como começou dando aula, foi o seu primeiro trabalho? Primeiro trabalho, aula particular de matemática. E aí, como é que foi o negócio? Eu dava aula de educação física, né? Porque eu jogava... Tentei esporte, né? Tentei lá o esporte, mas eu falar que assim... São poucas pessoas que se dão bem hoje no mundo do futebol e tudo isso, 1%, porque é muito pesado. Então imagina você criança, escola treinar, você não via os colegas de rua. Então depois eu comecei nesse mundo também, fui vendedor e depois foi pra esse lugar. Como é que foi? Tu foi assim, professor e depois? Depois, quando eu comecei a faculdade de engenharia, eu fui fazer estágio. E eu fiz engenharia civil, como eu comentei, mas eu sabia que eu não queria ficar em obra. Mas eu falei, não tem como engenheiro civil não conhecer uma obra. Então, enquanto estagiária, eu vou fazer um estágio em obra. Então, eu fui, fiquei 6 meses na obra, o suficiente. Depois... Só pra poder saber... uma experiência super interessante, porque realmente comecei na fundação ali, foi super legal, porque a obra estava começando. Em casa dá uns palpites, quando tem alguma coisa de obra, dá uns palpites. Essa aqui tá errado, isso aqui tem que... Hoje em dia eu gosto mais de decoração do que de obra mesmo. Sim, mas eu gosto, é uma coisa de gosto de ver planta. E aí foi, e assim, aí teve esse estágio, teve lá e depois? Depois da obra eu continuei na construtora, eu fui pro escritório, mas fiquei pouco tempo e aí eu fui trabalhar com cálculo estrutural, que era algo que eu gostava. Vamos pros números, vamos voltar pros números que você gostava. Exatamente. Aí ainda como estagiária eu fui trabalhar no escritório de cálculo estrutural. E era muito, assim, eu gostava muito, só que saía de lá com a cabeça fundindo, né? Chegava às 6 horas da tarde. Imagina, sei lá, 8 horas por dia, número, cálculo. Eu gosto de números também, mas direto o dia assim... inteiro, assim, é pesado. E aí, de novo, uma provocação, né? Porque, eu ouvia muito, falando, mas cálculo, software faz tudo. Sim, software ajuda, hoje em dia já deve ter evoluído muito mais, né? Mas naquela época... Não, naquela época não, começaram novinha, com 12 anos. Naquela época. Não, e ainda hoje, né, você precisa criticar. Sim. É uma responsabilidade muito grande, né? Sem dúvida. Então, infelizmente também era uma área que eu vi ali que não tinha uma valorização muito grande do profissional. Então, dali ficou também pouco... eu falei, não, preciso ir buscar novos caminhos. E aí eu fui fazer um intercâmbio. E fiquei 1 mês na Austrália, porque meu inglês era inglês de estudar em escola, enfim, fazia o inglês particular, mas não tinha um nível de inglês, assim, tão... num nível que eu entendesse que me colocaria ali para um processo seletivo, com uma diferenciação. Aí eu fui fazer... o intercâmbio e depois voltou... E o próximo, porque assim, antes você era professora, fez o estágio, mas o teu primeiro trabalho em si? O meu primeiro trabalho eu fui efetivada no escritório de cálculo estrutural. Tá bom. Aí depois de 1 ano eu fui fazer esse intercâmbio, então eu peguei minhas primeiras férias, né? Eu acho que isso é um pouco
dos caminhos que a gente escolhe, né, Ana? E assim, férias, eu fui estudar. Entendi. Né? Então, acho que isso é uma coisa também que é importante a gente ver que existe esforço. Sim. Né? Não, as coisas não acontecem por acaso. E aí, no meu primeiro ano de férias, eu fiquei um mês fora, estudei inglês, voltei. Coincidentemente, 2 meses depois, uma amiga minha estava saindo de um trabalho que precisava de inglês e me indicou. E aí eu acabei mudando e fui trabalhar numa empresa de torres autoportantes. Foi aí que eu comecei a chegar perto de telecom. Então era uma empresa que produzia essas torres, né, autoportantes, e tinham clientes que eram americanos, então precisava... Olha a questão de preparação, né? A gente vai falar disso também, exemplo do inglês. Mas manda uma... Pensou em uma pergunta para ela? Não, sim, interessante, né? Toda essa questão de números. Eu queria entender como que você encontrou trabalhar com cliente no meio disso tudo, né? Porque cliente, normalmente pessoas de humana curtem mais e chegam mais nesse lugar, né? De cuidar de clientes, trabalhar com clientes, e você foi totalmente ao contrário. E isso é interessante, eu queria saber como que você conseguiu conectar a sua parte de exatas com pessoas. Com né? pessoas. Isso é... Eu vou dar um salto aqui agora, então, porque para tentar chegar ali, num dos meus movimentos aí, eu acabei indo para Telefônica, e na Telefônica eu entrei na área de engenharia. Então, foi por aí que eu entrei, né, na área de engenharia, trabalhando com planejamento de redes. Mas eu sempre, com a minha curiosidade ligada até então aos movimentos, eu percebi que foi logo depois da privatização, né, e que as áreas comerciais, as áreas de negócio estavam começando a se formar, e eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. E aí eu participei de um processo seletivo interno e fui para a área de planejamento estratégico, trabalhar com desenvolvimento de produtos. E aí, em desenvolvimento de produtos, foi onde eu comecei a ter mais contato com o tema de clientes, fazendo pesquisa, entendendo comportamento, fit de produtos, enfim. E se encontrou também. E esse foi meu primeiro contato. Boa. Aí, falando de e acho que até pra Ana invertida, assim, a Ana vai lá do DNA, e uma coisa legal, gente, que a gente falou em alguns episódios do tema de DNA, né, que a gente evolui na carreira, seja o que for, mas de vez em quando a gente tem que voltar lá, cara, deixa eu voltar ao nosso DNA, que era o DNA de cliente, o DNA de conta, o DNA de matemática. Então, esse é o nosso bate-papo, que a gente vai resgatando a história, que a gente vai lembrando que hoje, se a gente parar a perceber, deixa eu ver meu DNA lá de trás. Vou dar um exemplo. Meu pai sempre foi assim, cara, vai, tenta e, pô, se não der certo, de novo. Estamos aqui para te ajudar dentro do possível. Então, quando você para de ver agora algumas coisas que eu arrisco, eu falo, pô, é verdade. Enfim, quando jogava bola, a moda era vôlei. Eu deixa eu jogar vôlei. Aí treinava, tava bem, só que eu não crescia. Não crescia, agora deixa eu tentar ser treinador. Aí veio esse mundo de atendimento, o Gamil falou, vem pra cá que vai bombar e você vai arriscar. Eu não tinha parado pra perceber isso, eu tava preparando uma palestra agora, 2 semanas atrás, que eu parei pra... Pô, não é que é verdade? Como é que esse tema do... Nessa evolução de vocês, e aí, Ana, nessa tua evolução como é que você vê que teve alguma relação a vendedora de pirulito, a vendedora de loja, esse seu DNA, pra hoje, como é que você tá seguindo na tua carreira? Essa coisa de gostar de estar ali interagindo, de gostar de estar vendendo, acho que hoje em dia a gente se vende o tempo todo, seja a nossa profissão, seja o trabalho, isso. Mas você vê que teve alguma relação lá de trás, tá conectado ainda com você hoje? Ah, sem dúvida. Acho que a coragem, né, desde o início de ser criança ainda e pensar, pô, eu quero fazer alguma coisa pra eu ganhar dinheiro, né? E aí eu lembro que tiveram episódios de que, depois dos pirulitos, né, teve os episódios de querer ir pra praia, e eu e a minha irmã, a gente fazia brigadeiro de chocolate, e vendia também pra ter uma grana pra ir pra praia no final de semana, cara, que a gente sempre curtiu demais ir pra praia. Então acho que essa coragem, esse estímulo, essa... veia empreendedora, apesar de, se eu olhar para trás, minha vida inteira eu sempre fui funcionária de uma empresa, né, basicamente toda a minha história profissional,
Mas a coragem de não tá dando certo aqui, vou fazer outra coisa diferente, como você mesmo disse, ou estamos testando alguma coisa, não tá funcionando, a gente precisa virar o resultado, o que a gente pode fazer, inventar uma ação diferente ou um processo diferente que faça com que as pessoas elas se engajem no mesmo propósito. Eu acho que isso daí tem muito a ver com coragem, sem dúvida, né? E aí eu acho que vem aí por trás uma série de correlação com o DNA da minha mãe, do meu pai, né? De tudo que eles me ensinaram quando criança. Então, eu acho que esses valores são o que eu posso dizer de grandes fortalezas na minha carreira que vieram, né, ao longo do tempo, todos os momentos, como a Gabriela falou, vou sair de férias, eu vou tirar esse tempo para estudar, né? Apesar de ter curtido muito também. Quando eu fui trabalhar na empresa desse meu amigo, eu me lembro, tinha acabado de fazer 18 anos, aquela vibe de ir pra praia todo final de semana, curtir, tirei carta. E eu me lembro que eu voltava na hora do almoço, eu tinha 1 hora, assim, né, assim, à risca. E assim, eu aproveitava pra tomar sol, entrar na piscina, fazer alguma coisa assim pra espairecer e voltar pro trabalho. Então, assim, sempre curti muito, né, com muito, né, equilíbrio de saber moderar o que era importante na minha vida em cada momento. Então, acho que isso me ajudou muito. E aí, acho que vem alguns aspectos, né, de você ter um equilíbrio emocional, de ter sido abençoada, de ter nascido numa família bacana, de pai e mãe, assim, que não bacana no sentido de financeiro, muito pelo contrário, mas bacana no sentido emocional mesmo, de poder passar as orientações no momento certo, nos momentos apropriados, educar corretamente e deixar os valores que eles deixaram, não só pra mim, como pros meus irmãos, né? Sem então, dúvida. Acho que é mais ou menos por aí, quando a gente fala de DNA. Sem dúvida. Não, eu e aí... queria só, posso só pegar claro. um gancho aqui, até para reforçar um ponto para o pessoal que está nos assistindo, que tem filhos, porque acho que a Ana trouxe uma coisa que eu também fui muito abençoada de ter uma família aí com uma base, né, sólida e ali te apoiando o tempo todo, te incentivando o tempo todo. Eu acho que esse é o papel da família, do pai e da mãe, né? Tá orientando, tá motivando, tá acolhendo e tá dando aí as direções, né? Acho que isso é super importante. Não, e esse é um ponto interessante que a gente precisa também, quem tá recebendo isso, refletir, né? A gente brincou em um episódio aqui que o NPS dos pais geralmente era negativo quando é novinho. E você vai amadurecendo, o NPS vai aumentando, porque assim, cara, realmente fazia sentido as orientações que ele me deu, fazia sentido. No início, jovem lá... É negativo. Cara, não, mas ser negativo é bom nesse caso, porque tá sabendo que tá orientando correto. E eu falei pros pais, mas vale pros filhos também, né? De estarem atentos, né? E entender que pra gente, pra poder atender. Nessa linha que vocês falaram de coragem, eu acho que isso é bacana, porque a gente falou de consistência, a gente falou de ação, falou muito, mas a gente acaba que 5, 10, já passaram aí, já estamos indo pro 13º episódio. Essa palavra não foi tanto falada aqui quanto hoje, então foi bacana, porque tanto você falou de coragem e o exemplo que você teve de, não, deixa eu tirar minhas férias para poder estudar, então não deixa de ser uma ação de coragem. Qual é o aprendizados que vocês podem compartilhar de experiências, de situações que é importante ter coragem, mas tem que ter os seus cuidados, né? Porque... Não adianta a gente chegar aqui corajoso e vamos abraçar um mundo que, sem determinado organização, planejamento ou pensamento, seja o que for, talvez essa coragem não vai te levar a lugar nenhum. O que vocês têm de história de alguma coisa que fala assim, tenham coragem, mas pontinho, 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 para que realmente você consiga ter sucesso, que vocês são 2 exemplos de executiva de super sucesso aqui, então o objetivo era... Não existe uma regra específica de bolo, mas pelo menos serve alguns caminhos que a gente pode ajudar, né? O que vocês pegar de vocês dois exemplos assim? Tenham coragem, mas a coragem tem que ser de... O que eu poderia dizer é o seguinte, que todas as vezes que eu tive que exercer testar a minha coragem, tinham 2 coisas que sempre me ajudaram muito. A primeira era... acho que muito mais um aspecto emocional. O que meu coração estava dizendo naquele momento. Então, acho que essa questão mais feeling, emocional, coração, sentimento, ele foi importante na composição da decisão. E o segundo fator que também sempre foi, eu acho que importante, né, além dessa questão emocional, né, que eu poderia dizer junto com a coragem, é que, obviamente, né,
assim, a gente tende a ter muitos medos na vida, né? E a gente decide desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, na hora que você vai vestir a roupa, você tá tomando uma decisão. Perfeito. Né? Aí eu vou dar um exemplo prático dessa questão da coragem. Eu saí de uma empresa de 65 mil funcionários para apostar em uma que estava começando no Brasil de 5 funcionários, né? Quando eu fui fazer o exame, eu sempre conto essa história porque foi muito louco. O demissional e o admissional era muito diferente, né? Porque você sair de uma empresa de 65 mil para entrar numa de 5 mil, eu acho que tem que ter alguma coisa falando mais forte. Mas Perfeito. O que eu queria dizer é que, além do aspecto emocional, coração, sentimento, feeling, é o lado da fé, né? Que eu acho que Legal. isso sempre me direcionou muito na minha vida, né? Seja qual religião for, né? A gente precisa acreditar em algo maior. Então, eu acho que essas duas combinações, no momento que eu tinha que tomar as decisões mais importantes da minha vida, elas estavam juntas comigo. A fé Legal. e a questão do que o meu coração estava dizendo que era mais importante para tomar a decisão. Então, eu acho que é muito disso, né? Na hora que você vai tomar uma decisão importante, você tem que acreditar que aquilo tem algo maior também, né? Que vai te ajudar a tomar essa decisão. Perfeito. Acho que só agregando um fator aqui, eu acho que a gente também acaba deixando muito por se influenciar, né? Então a questão do mais aí, você me fez lembrar, acho que temos sim que nos aconselhar, ouvir os outros, mas, né, ouvir nós mesmos, ouvir o coração, boa, perfeito. ouvir. Ótimo. Eu lembro de uma passagem, então eu comentei que eu entrei, né, na Telefônica, na engenharia, fui para o planejamento estratégico, eu já vou falar um outro passo que eu dei ali, que foi quando eu fui para a área de relacionamento do cliente. Então, eu saí do planejamento estratégico para a área de relacionamento do cliente e uma colega falou para mim, nossa, mas você vai sair de uma área estratégica para ir para uma área de operação? Que movimento mais esquisito! E eu falei, bom, pode ser esquisito, né, para você, entendo os seus pontos, mas na minha avaliação eu entendo que é um movimento que vai me enriquecer, né? Acho que toda a bagagem que eu construí aqui, né, ouvindo cliente, desenhando produto, pensando em cliente, enfim, eu vou poder agregar também do outro lado ali. E então, já estava olhando esse... também a oportunidade, né? Porque essa área vinha crescendo, assim, depende... Visionária, né? Vamos lá. Porque eu acho que esse é um ponto também, que eu acho que, assim, mais uma vez, super bacana. Pessoal, tá sendo muito divertido estar aqui junto com essas feras, porque eu vim pra cá pra aprender, né? Porque cada coisa que, assim, fala... Não é que eu não tinha pensado nisso? Porque, assim, a gente acaba... Essa coragem é importante você ter aquele seu desejo, mas é importante também você... Deixa eu entender um pouquinho dessa oportunidade, deixa eu entender esse mercado, deixa eu entender se faz sentido. Porque, de repente, pô, a empresa de 5 pessoas, mas o que tá por trás dessa empresa? Mas tem muita gente que vai muito pra esse lado. Deixa eu entender, e não entende o coração, não entende... E falou, ótimo. Não, calma aí, deixa eu ver eu mesmo o que eu acho que tem que ser. É legal você ouvir só pra também entender do que se trata, abrir, mas, cara, a decisão é sua. Posso ter fé e vamos com fé, ou deixa eu entender o que meu coração tá mandando, porque eu já conheço algumas pessoas que foram muito deixa eu entender, entendi muito esse mercado e acho que não vai dar certo, não. Tem enfim, eu não vou dar o nome, que não vai dar certo, não quis ir, o negócio explodiu. Aí depois veio falar comigo, pô, me arrependi. Eu falei, cara, dá vida. Algo interessante da jornada das duas, né, é que elas arriscaram. Ambas, né? E talvez se não tivessem arriscado, não estariam hoje na posição que estão. Sem dúvida. Então, arriscar, por mais que a Ana, né, falou, é fé, é coração, é feeling. Mas e se não fosse isso, né? Onde vocês estariam hoje? Né? Então, foi algo bem assertivo e eu acho que tudo na vida tem que arriscar. Se você não arriscar, você não sai do lugar. Fato. E principalmente quando tá tudo indo bem, né? Porque quando você tá numa situação delicada e surge uma oportunidade diferente, você tem mais é que ir mesmo, né? Porque você não tá bem, então... Mas quando tá tudo indo bem, você é reconhecida, as pessoas querem você lá, não querem que você vá embora, você recebe uma série de elogios e de reconhecimentos. E aí você fala, eu vou embora, né? Então, assim, é porque realmente tem uma coisa maior, né? Então...
Por isso que eu acredito nesses fatores em conjunto. E vou aproveitar essa fala da Ana, pessoal, só para relembrar quem assistiu o nosso episódio anterior. Que a gente teve aqui, o Felipe estava com a gente, que é um headhunter de executivos. E pensando em crescimento mesmo, a gente falou, os melhores movimentos que a gente conhece dos profissionais é ele se movimentar quando ele está bem. Olha eu já batucando aqui, ó, já batendo, fazendo barulho aí pro som, vocês estão ouvindo o som aí, tem que segurar. Quando você está bem. Então os melhores movimentos profissionais é quando você está bem, porque você está tão bem, não só para você ver outras oportunidades de empresa, mas você está bem consigo mesmo, tá naquele gás, então, cara, eu vou para esse novo desafio que eu vou entregar bem. Porque se você estiver no momento que você tá mal, até para você tomar uma decisão, você pode tomar uma decisão errada. Então isso conectou com o tema com um executivo que contrata profissionais e tiram, porque realmente o movimento, quando você tá bem, tudo em volta para você tá bem, para você fazer o movimento. Então, vocês estão dando esse exemplo, a gente teve aqui um exemplo acho que foi o primeiro episódio da segunda temporada com a Monique Bernardi, de anos de Santander, bem, recém-promovida lá, e não, deixa eu arriscar, e mudou e tá super feliz lá, porque tem um tema também que agrega mais. E aí, indo nessa linha também, já vai pensando também outra pergunta. Sim. Queria assim, vocês falaram de uma coisa importante, que aí acho que era legal você trazer uma visão pro pessoal, que são as inspirações, né? E acho que aqui vocês deram bastante inspiração do tema da família. Acho que ajudou, e eu também, enfim, muito feliz, eu tive a bênção de ter, seja a mãe cuidando muito da gente, meu pai sempre incentivando. Nem todo mundo tem essa bênção ou não consegue estar junto, por mais que cada um do seu jeito inspira. Quais são as outras pessoas que inspiraram vocês, ou talvez os próprios pais, enfim, quem vocês acharam que inspiraram vocês, que talvez seria importante, qual a importância dessas, talvez a minha pergunta é melhor assim, qual a importância, apesar de vocês tomarem a decisão a gente, mas de você ter pessoas que inspirem, pessoas com que vocês aprendam, pessoas que consigam te dar algum tipo de mentoria, porque acho que o inverso disso a gente também não precisa ser, cara, sou eu sozinho, eu tomo as decisões todas sozinho. Acho que alguns aprendizados são importantes, né? Eu lembro que eu tive além da família, eu tive um grande amigo, o Gilberto, que foi um executivo da Petrobras. Eu dava aula de telemarketing no cursinho profissionalizante. E eu lá chegava cheio de ideia. Ô, Gilberto, deixa eu fazer isso. Não, mas deixa. Tá escrito? Não, mas. Se você não tiver escrito, eu não falo com você. Tem que estar aqui para as ideias não voarem, para poder conectar. Então já fiquei aquele negócio de organização das ideias. Outra coisa, quando não era promovido. Não, vou pedir demissão, vou fazer não sei o que. Tu acha que as companhias são aqui? O que deu de errado? Então foi pessoas que me ajudou muito em momentos tensos. Vocês tiveram pessoas assim? É importante ter pessoas assim, porque nem todo mundo pelo dia a dia pode de repente ter dentro de casa, mas você pode ter referências ou mentorias com amigos, com colegas externos. Vocês tiveram outras pessoas assim que fizeram muita diferença no início da carreira de vocês ou no momento de transição de carreira de vocês? Que tem gente assistindo a gente, tá fazendo momento de transição também, né? Ou tá iniciando ou teve momento de transição. Vocês tiveram? Muitas, né, Wellington? Vou falar aqui do meu lado, depois a Gabi fala do lado dela. Mas assim, meu pai e minha mãe, o exemplo de mulher forte, executiva dos anos 80, que trabalhava 24 horas rodando, assim, anos sem tirar férias, né? Então, aquele exemplo daquela fortaleza. E o meu pai, um cara muito mais acadêmico, né? Um contador que fazia questão de ensinar a gente. Você não pode confundir o que é um fluxograma do que um organograma quando você chegar numa entrevista. Vai no mercado, a lista do mercado. Quero que você faça a lista aí. Então, assim, um cara super organizado. Legal. Né? Então, esse mix foi muito importante na minha formação. Do lado profissional, nossa, grandes pessoas e profissionais que foram exemplos. E pessoas que me ensinaram a desde fazer diversas apresentações, a como se expressar, a como corrigir algumas... a forma de conversar com funcionários, né? Homens que me ajudaram demais na minha carreira, que endossaram as minhas promoções. Então, também sou muito grata a eles, que acho que é importante a gente reconhecer isso. Mulheres exemplares, mesmo dentro do PayPal ou nos bancos em que eu passei, que me ensinaram a fazer relacionamento, né?
Eu tive uma grande chefe inglesa na empresa que eu tô hoje, ela já não tá mais lá, mas que ela me ensinou, olha, quando a gente chegar no evento, você vai fazer isso, 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 você vai se apresentar para essas pessoas, para as pessoas te conhecerem. Legal. Então isso é uma coisa que a gente não tem muito hábito de fazer, né? Olha, oi, prazer, eu sou a Ana Paula, trabalho em tal área, tal, sabe? De se atirar, assim. Então acho que são práticas que você leva para a vida. Né? Então, vários exemplos que eu posso citar, mas de profissionais incríveis, mulheres e homens que me ajudaram ao longo da minha história. Não, isso é bacana que não é só aqueles... Não, deixa eu te explicar a metodologia, não. São atitudes, te ensina com coisas de atitudes também pra fazer que faz toda a diferença. Exato. Né? Vou começar pelos meus pais também, mas eu vou falar do hoje. Porque óbvio que eles me inspiraram, né, durante minha adolescência, mas eles continuam me inspirando hoje. Bacana. Meu pai, após os 70 anos, ele começou uma nova profissão. Pô, que Olha. legal! E antes de se aposentar, ele fez um curso de psicoterapia. E hoje ele atua como psicoterapeuta. Putz, Então, sensacional. Como é o nome do seu pai? Luiz. Seu Luiz, pô, parabéns. Que inspiração, hein? Ótimo aqui. Nossa, que bacana. Muito legal, né? Pô, e a gente aqui falando... Pô, eu já tomei um tapa aqui agora, falando assim, pô, não, fica lá, vamos virar conselheiro, que fica mais tranquilo aqui, vamos ali. Tranquilo não, né? Porque é uma profissão super bacana também, mas assim, você mudar porque dá um outro gás na tua vida. Cara, que legal. E da mesma forma, minha mãe, como eu comentei, ela deu aula por muito tempo e depois que ela se aposentou, ela foi praticar o lado dela de artista plástica. Ela é formada em artes plásticas. E hoje ela dá workshop, ela trabalha... E também ativa ela é mais exposição. ativa nas redes sociais do que eu, então você entra lá... Que legal. Então depois, como é que é da sua mãe? Sônia. Sônia, a rede social Bianco dela. Artes. Sônia Bianco. Sônia Bianco, mas arte já vai aparecer lá. Artes, Então, ó, quem tá seguindo já segue lá. Dona Sônia. E ela faz uns bordados artísticos maravilhosos. Depois, no final, vou mostrar aqui pra vocês. Boa. Eu tenho um na parede da minha casa, super grande ali, assim, tudo bordado à mão, maravilhoso. Então, pra gente, né, que fica pensando em plano B, o que, enfim, tem campo. Não, essa é uma experiência que você falou aqui. Eu tô aqui viajando que não precisa ser lá na frente. No nosso plano, a gente acabou de falar agora de coragem de mudar. Esse tipo de mudança... É uma mudança dentro da nossa própria carreira. Eu tô aqui numa atividade, cara, eu preciso fazer uma outra mudança pra dar um novo gás. Esse é um exemplo que não tem idade, não tem isso, você dá um... Sensacional. Eu queria fazer um link com inspiração. Vocês são mulheres maravilhosas, assim, tô apaixonado pela história de vocês. Só que eu queria entender como que vocês fazem pra inspirar a equipe de vocês também. Que eu acho que isso é um ponto bem importante. A liderança é importante. A liderança, né? Então, inspiração, liderança, como que vocês fazem pra inspirar a equipe, pra manter a equipe... Antes de falar como faço para inspirar a equipe, eu queria fazer um reconhecimento para a equipe e só voltar na pergunta anterior, né? De quem inspira a gente. Porque para mim, a equipe também inspira. Sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Os pares. Então, eu acho que não é porque a gente tem uma hierarquia que as empresas necessitam ter, né? Para funcionar, que a gente também não aprende no dia a dia, que a gente também não tem eles, né, como inspiração. Aprende então, muito, né? A gente aprende muito, cada coisa... Muito. E hoje, né, falando em como inspirar, eu acho que na forma atual de gestão, também a gente atua menos, né, nessa linha hierárquica. Então, o que eu procuro fazer é ter essas trocas, né? É dar autonomia, é ter espaços de discussão e construir junto. Né? Obviamente trazendo temas, né? Sim. Eu acho que isso também é importante quando a gente se depara com algum tema novo. Então agora, né, inteligência artificial generativa, já fui para a galera, falei, gente, vamos lá, temos que ser aqui os primeiros a sair com um piloto, enfim. Então acho que nesse sentido, né, de estar ali junto, de fazerem parte, né? Assim, não é a liderança que você faz parte do time, cada um com a sua atividade. Não é eu em cima e embaixo, é cada um com as suas atividades. Você já abrindo a possibilidade deles fazerem parte, isso já é uma inspiração. Já. Faz toda a diferença. Eu poderia dizer como eu inspiro. Em primeiro lugar, ter genuíno interesse nas pessoas. Genuíno de verdade, de que cada situação, cada pessoa tem a escuta genuína, cada um traz dentro de si uma história, uma dificuldade. Então, acho que quando você foca, né, e tem um genuíno interesse nas pessoas, elas conseguem entender claramente que você é uma pessoa na qual elas vão poder contar em qualquer momento, né? Eu acho que esse é um ponto
primeiro que eu poderia dizer. O segundo é a transparência, a verdade. Ela sempre é soberana acima de qualquer coisa. Então, as ideias que eu troco com o meu time, eles têm a informação de tudo que está acontecendo com clareza, com verdade. Olha, se a gente não fizer isso, a consequência é essa. E o que a gente pode fazer, né, estrategicamente para melhorar esse e aquele ponto. Então, assim, a conversa é muito de adulto para adulto. Não tem absolutamente nada que não seja claro, que não seja explicado, que não seja transparente, né? Então, acho que esses dois pontos, eles jogam juntos, né? E acho que é liderar como exemplo, né? Então, assim, se eu espero que as pessoas me informem o que vai acontecer, se elas vão estar fora, se elas vão estar executando alguma atividade específica, se elas estão com uma dificuldade, tem que partir do líder o exemplo, né? Então, olha, eu vou estar fora das 2 às 3, das 4, ou esses dias, que eu vou estar executando isso, aquilo. Então, acho que toda vez que a gente pratica como pratica e é o exemplo, a contrapartida também vem. E aí você tem um senso de equipe, né? Então, acho que é o conjunto dessa transparência, da comunicação forte, da clareza, do genuíno interesse nas pessoas que fazem com que as pessoas se inspirem e acreditem, né, que você é a melhor pessoa que poderia ter naquele momento para liderar esse time. Então, acho que é mais ou menos um conjunto desses aspectos. E gerar um laço de confiança, né? Confiança é uma outra palavra que surgiu bastante, é fundamental, né? Não, e assim, até aproveitando esse gancho, a gente falou bastante de coragem, falamos de inspiração, a gente tá falando de liderança, mas um ponto importante, liderança não necessariamente é de baixo para cima, assim para baixo, pros lados. Então, muitos dos profissionais que estão aqui, querem se tornar líderes ou querem promover, a liderança também são com os seus colegas de trabalho. Eu lembro que uma vez eu fui fazer foi um curso, né? Foi um teste de DNA de liderança, foi até acho que foi pela Fundação Dom Cabral, na época. E uma coisa que a consultora falou comigo que é verdade, Aito, quem te promove não é teu chefe. São os teus pares e os pares dele e o teu time embaixo. Nunca é teu chefe. O cara fala assim, não... Porque teve um outro caso anterior, sem dar nomes, ela tava comentando num bate-papo. E porque isso virou um bate-papo, né? Que teve uma outra pessoa falando, não, mas eu tô sempre bem com o meu chefe, estamos sempre juntos. E ela falou isso pra ele e comentou comigo. Uma outra pessoa comentou comigo. Cara, você pode estar bem então, mas quem te vai promover não vai ser teu chefe. A não ser que seja assim, uma empresa de dono, muita exceção, toma aqui, eu gosto de você. Mas não é. O teu entorno faz com que você seja promovido automaticamente, o teu time, tudo isso vai fazer. E na hora, numa decisão, principalmente em grandes corporações, teu chefe não toma decisão sozinho. Normalmente dentro de um staff meeting pergunta, cara, alguém tem uma opção, alguém tem uma opinião, legal, teu chefe vai tomar decisão, mas se as opiniões de 2, 3, 4 é mais ou menos, eu acho bem difícil dele assumir, cara, vou promover esse mesmo e dane-se todo mundo. Então acho que esse tema de você ser transparente, gerar confiança, ser colaborativo, isso tem que ser em todos os níveis. E acho que isso foi um ótimo exemplo. Só que nem sempre as pessoas estão preparadas para poder ter a comunicação ou para aproveitar. Porque hoje em dia, o que era um tema, né? E vou aproveitar um outro gancho. No passado, vou vendo de cabelo branco, aí vai falando no passado. Eu, quando era atendente, você também foi atendente também, não sei se foram atendentes. Bem, lá no nosso início, você sentava numa posição de atendimento, você tinha lá o teu processo, era um papel, quando tinha, né? Era um papelzinho, precisava pedir ajuda, levava uma bandeirinha. Eu queria dar algumas... Não, pô, eu sou super criativo, queria dar uma sugestão. Esquece, você dá uma sugestão pro teu supervisor, não sei o quê, não chegava nunca. E hoje em dia, com a evolução, existem a tecnologia é meio, né? Nunca é meio, você consegue agora ter acesso muito mais fácil a teu time, às pessoas. Você, assim, a distância, eu olhava o Brasil todo, você pode fazer uma comunicação, chegar na pessoa, tá no mundo inteiro, tá falando com você muito rápido. Só que as pessoas têm que estar preparadas para esse tipo de relacionamento, esse tipo de comunicação. Pessoal, vou fazer uma pergunta, mas antes de fazer uma pergunta, vou passar rapidinho o vídeo, 1 minutinho de um dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, e vou fazer uma pergunta em cima disso, tá? Rapidinho, 1 minutinho, olha o vídeo aí.
Então vamos lá, pessoal. Viram, mais uma vez aí, obrigado, Bidu. Então vocês viram que hoje a Bidu ela ajuda muitas companhias. Então vou dar só um exemplo para fazer a pergunta, tá, pessoal? Olha, processo de comunicação fim a fim. Então vou pegar, por exemplo, a Natura. A equipe que faz o perfume da Avon lá no México acessa a ferramenta. Imagina um executivo no Brasil pode falar com uma pessoa que está na fábrica no México, dependendo do tipo de comunicação, passar uma informação, alguma orientação, treinamento. E aí, qual era a pergunta para vocês? Os profissionais eles têm que estarem preparados. Hoje, o nível de relacionamento, comunicação, os líderes ou os liderados, eles têm que estar mais preparados, porque hoje ele tem mais acesso a essa comunicação. Antigamente, para um profissional que estava na ponta, conseguir falar com um executivo ou passar alguma ideia era quase impossível, né? Que você tinha, passa para o meu chefe, se ele não gostar, não chegava. E hoje isso mudou muito. Hoje em dia você tem soluções de ferramenta que você consegue o teu treinamento chegar rápido, o teu processo de comunicação seja rápido. Quais são as dicas ou o que vocês já viram de oportunidade ou dificuldade que os profissionais, aí mais uma vez, nas pessoas têm? Eu vejo pessoas que têm dificuldade de utilizar, que acham assim, não vou dar ideia não, porque se eu abrir muito canal vai vir ideia e eu não vou, enfim, minha cabeça é essa. E olhando para quem tá embaixo também, acho que não vou dar ideia não, porque, sei lá, será que se não gostar vai achar que eu tô querendo se meter? O que vocês fariam para essas pessoas que hoje têm esse potencial na mão, como é que ele consegue usar melhor? E também quem tá de baixo, para não ter medo e ter coragem. Voltando à palavra coragem aqui. E eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que muitas vezes tem o receio, né, de expor as dores, os problemas, e eu acho que tá aí a maior riqueza, né, no final, de estar acessando ali o pessoal que tá no dia a dia, ouvindo os clientes, interagindo com os clientes e podendo trazer para dentro de casa essas oportunidades. Então, eu acho que essa é a maior riqueza e talvez, às vezes, a dificuldade pode estar pelo tipo de receptividade, né, de quem vai receber ou não. Fala, putz, né? Aí volta o tema de liderança, né? Assim, se o líder... Eu tô lá, mas se eu não tenho uma confiança, não tenho uma transparência, eu vou me esconder, porque se eu botar alguma coisa, eu posso ser... Mas isso precisa ser rapidamente derrubado, porque a riqueza que tem por aí é absurda. Né? É através dessa escutativa, né, em todos os pontos de contato que você consegue retroalimentar toda a empresa, seja num produto, seja num processo, seja numa orientação para a operação, enfim. Então... E principalmente de quem está na ponta, né? O nível de riqueza e de detalhe que eles têm é muito grande. Falar a verdade, né? A gente contrata, algumas empresas contratam uma consultoria milionária para te dar uma dica. O que ele faz? Ele vai lá, senta com o time da ponta, ele vai te falar alguma coisa que o mesmo cada ponto já te falou 10 vezes, mas porque botou, não desmerecendo as consultorias, enfim, vários projetos bacanas aí, conheço vários amigos, mas de vez em quando ele vai te trazer um negócio que você já sabia, que estava na sua mão, mas você não usava. Então hoje nós instituímos, só para dar um exemplo prático aqui, alguns huddles que a gente chama ali com o pessoal da ponta, para que eles nos tragam aí as dores, as oportunidades e traçam plano de ação. Ali que tá o ouro. Ó, olha a dica importante que a Gabi... Gabi. Ó, fala Gabi. Se você é líder, se as sugestões não estão chegando, a plataforma já tem, a maioria que não tem, enfim, sugiro quem não tem, procure ter, porque acho que isso aproxima, mas sugestão importante. Se as informações não estão chegando, cuidado que talvez a confiança, a transparência seu time não está tendo que você esteja com medo. Então, em vez de, não estão, será que a forma que o líder está se expressando para o time não está errada e não está bloqueando eles? Acho que essa é uma atenção importante, né? E além da sugestão da Gabi, no livro do Jeff Bezos, ele fala, se você precisa melhorar a experiência do cliente, para de ficar olhando para a concorrência e olha para dentro de casa e escuta o que o seu cliente tem a dizer. É isso que ele fala. Enfim, só que o que eu vejo também é que dá trabalho escutar. Dá trabalho escutar e dá trabalho mais ainda executar, né? Lá atrás, no banco, há muito tempo, né, quando a gente começou a carreira lá, eu lembro que uma grande colega minha, Celina, ela implantou um processo de sugestão e era um quadro visual, as pessoas colocavam lá sugestões e elas iam caminhando, iam avançando, já usando uma metodologia mais pedagógica. E aquilo era muito legal, super vivo, porque todo mundo ia lá, colocava e aquilo tinha uma resposta, tal. Então, acho que o grande problema hoje, além das pessoas terem,
precisa ter um pouco mais de vontade de escutar sugestões, é alimentar isso, né? E fazer com que aquilo fique vivo. Porque muitas vezes as pessoas falam, aquilo não tem, né? Não tá vivo e aquilo acaba morrendo, né? Então, por isso Ou não dá feedback, não dá sugestão, você não dá feedback, mas assim, por que eu vou dar sugestão que esse negócio eu não sei nem se tá acontecendo? Exato. Então, manter vivo o processo de melhoria, eu acho que é uma arte dentro das companhias, né? E vocês veem hoje que, acho que pegar até um exemplo, vou pegar o exemplo que a gente falou de ferramentas e de uma cultura da Pessoalize de, cara, você tem que, é quase assim, você tem que movimentar o mundo, não espera o mundo se movimentar e mudar, né? Tem um tema que eu gosto também dentro de uma discussão que era, pô, muitas empresas, muitas pessoas, né? Eu gostaria de trabalhar no Google, gostaria de trabalhar na Amazon. Mas a empresa se transformou e você quer colar nele. Por que você não pode transformar a sua empresa ou o seu negócio ou você com uma nova referência e que para as empresas querem trabalhar na sua ou as pessoas querem trabalhar com você? Então aquela coisa de deixa eu ter atitude também de mudar. Não que a mudança me empurre, é o contrário. Empurra você a mudança que o pessoal vem atrás. Vocês já veem pessoas mais fazendo isso ou a galera ainda tá ainda muito reativa? Qual a opinião de vocês e qual a visão de vocês, mais uma vez dando um recado pra galera assim, e aí? Vocês empurram o mundo? E por que tá faltando pra essas pessoas pra conseguir fazer essa mudança, né? Acho que é o estímulo de pensar como uma startup o tempo todo, né? Então, assim, quando você estabelece essa cultura de pensar como uma startup, por que as startups, elas crescem mais rapidamente no começo? Porque todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo reporta os problemas, todo mundo tá na mesma direção. E é isso que a gente precisa cada vez mais desenvolver nas empresas, né, que já estão mais consolidadas. Uma das coisas que a gente sempre fez é estimular demais a captura de bug. Então, assim, viu que tem bug? Isso a gente premia globalmente, né? Existem sites hoje que a pessoa reporta um bug ou um possível problema e é muito bem pago por isso, né? E as companhias digitais fazem parte desses sites. É verdade. Então, eu acho que ter essa cultura de não se conformar ou de estar confortável. Porque, assim, a gente lá hoje, né, na estrutura que eu sou responsável, são 300 mil ligações na América Latina por mês. É muita ligação. Sim. Não é possível que você não pega muitas oportunidades. E muitas, né? Então, assim, é esse estímulo que tem que ter. O que você viu que não tá funcionando bem? O que aconteceu hoje, né? E aí eu acho que são esses momentos que são cruciais para que a gente possa entender e melhorar a experiência. Ou de pegar problema, ou de pegar melhorias. A pessoa tem que ter essa mentalidade que, assim, você deu um exemplo... acabar com o conforto. Você tá ali, partindo do pressuposto de que coisas fáceis vão ser resolvidas por bots, por máquinas, e que a gente vai ter que enfrentar cada vez mais problemas, não dá para você ter profissionais que não conseguem lidar com problemas, né? A complexidade é uma realidade no nosso mundo, então a gente tem que estar preparado para isso em todos os lugares onde quer que a gente esteja. Né? E encarar o problema, desculpa, Elias, encarar o problema como oportunidade, né? Perfeito. E volto de novo a falar, né? Perfeito. Às vezes não é ficar com medo do problema. Perfeito. É pegar o problema e vamos lá traduzir aquilo numa oportunidade. Perfeito. E aí, o que a Ana comentou das startups é um fato, né? Elas já nascem com a centralidade no cliente, né? Com os seus produtos desenhados a partir desse conceito, enfim. Então, nas empresas mais tradicionais, é necessário que venha top-down, né? É importante que faça parte da estratégia da empresa para ajudar nessa mudança. É isso. Obviamente que as pessoas precisam ter um papel mais proativo, mas precisa também ter uma cultura corporativa. Ter uma cultura, ter a liderança aí suportando esse tipo. Mas a atitude das pessoas ajuda a empurrar Sem isso. dúvida Que aí você vai provocando, uma hora o cara fala assim, porra, deixa eu entender isso aqui, né? Eu acho que o que a Ana falou, a primeira parte é capturar aqueles insights ali de quem tá na ponta, e aí tem uma segunda parte que é o que eu vou fazer com isso, né? E aí eu vejo como a área de produto uma área mega estratégica e tem que ter uma sinergia total com a área de operações e atendimento, porque senão não adianta. Você captura ali e dali aquilo para onde que vai, né? Você tem que retroalimentar e produtos tem que estar com muita sinergia ali dentro. E eu vejo hoje que há essa tendência da área de produto estar mais próxima ao atendimento e operações cada vez mais, né? Coisa que não tinha antigamente. Sim, sem dúvida. Ou tinha numa frequência bem menor.
Isso funciona lá onde vocês estão hoje? Como que é essa dinâmica? As pessoas, principalmente assim, as pessoas conseguem transformar isso, né? Porque aí voltando aqui pro nosso papo de pessoas, porque senão o pessoal fica, pô, isso é muito bacana, mas fica esperando a companhia fazer. Uma coisa é estratégia, mas não tem que esperar a companhia. Você tem que ser o agente de transformação, né? Sim. Elias, o que eu poderia te dizer é o seguinte, é que quando a gente começou, muitos de nós, a área que a gente, né, ajudou a construir eram áreas de custo somente, né? Hoje são áreas estratégicas para o negócio. Então, as áreas de processo, se elas não foram naturalmente, elas foram obrigadas a mergulhar no mundo onde eles têm a necessidade de escutar o que o cliente está dizendo. Porque uma coisa muito legal e que a gente desenvolveu, isso fazem 2, 3 meses aí, que é medir o engagement rate, né? Que nada mais é que toda vez que o cliente passa por nós, ou tem um contato por chat, por e-mail, por telefone, e ele faz uma transação depois, se esse cliente faz a transação, isso aumenta o meu engajamento. Perfeito. Isso mostra a importância estratégica das nossas áreas, né? Então, o conceito mudou. E aí, todo mundo teve que se reposicionar na cadeira. Perfeito, né? perfeito. Isso é tão forte que a gente vê quantos de nós hoje executivos, a gente senta numa cadeira de primeiro valor dentro das organizações. Né? Então, essa crescente, a remuneração, a importância, isso vem tudo num conjunto de ser uma área estratégica para a empresa. Então, isso responde sua colocação aí da área de produtos, né? Então, se não foi natural, foi uma necessidade orgânica de se aproximar. Que vai ter que adaptar, Sim, verdade. E essa questão, né, da área de CX, a gente vinha até falando, né, que o guarda-chuva CX aí hoje ele tá muito amplo, mas elas vêm se transformando em áreas de negócio. Né? Você não fala mais só de indicadores operacionais, como você fala também de indicadores de negócio. Perfeito. Como um churn, como um CLTV, então a experiência do cliente, né, muito bem trabalhada, vai trazer clientes mais fiéis, vai trazer mais clientes, vai contribuir para o resultado do negócio, né? E sai daquela visão custo e passa para uma visão de aporte financeiro. Então, que isso é super importante. E aí você puxou um ponto importante. Não falei, gente? Se a gente deixar aqui, a gente vai até amanhã. Olha, o papo vai indo, cara. Quase no... E você tava também com a agenda super corrida, eu peguei aqui um pouquinho, né? Indo agora pro nosso fechamento, que quando for olhar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Quando você fala de negócio, as pessoas, mais uma vez, ela tem que ampliar muito a sua formação, o seu conhecimento. Porque você falou, pô, legal, era muito bom aqui, mas se eu não buscar conhecimento, se eu não continuar aprendendo, aprendizado contínuo, eu não vou estar preparado para começar a discutir negócio. Eu lembro que quando eu saí lá, eu saí da UI em 2021, acho final de 2021. Junto lá com o antigo chefe, eu tinha lá o João Pedro, depois o João Paulo. Alguns dos nossos encontros de negócio, a gente já estava vendo o quanto eu gero de receita na minha operação ao ponto de eu não precisar eu me pagar. Porque antigamente era assim, a área de relacionamento e atendimento fazia parte da estratégia, mas tinha um custo. A discussão já estava assim, não, eu mesmo já me pago, eu estou gerando receita. Então um dos indicadores era assim, era quanto eu gero de receita aqui no meu relacionamento ao ponto de, cara, eu mesmo me pago. Não vem falar que aqui é custo, não, eu gero receita. Então eu começo a ter que entender, só que os profissionais têm que estar preparados para isso. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de preparação, eu vou repetir uma coisa que eu falei em quase todos os programas. Independente da sua forma, por exemplo, tem pessoas que gostam mais de leitura. Por exemplo, eu gosto mais de ver vídeo, ver cases práticos. Dependendo da sua característica, continuem aprendendo, buscando informação do seu mercado. Porque, por exemplo, concurso público, o exemplo que eu sou sempre aqui é concurso público. Você vê gente estudando na praça, na praia, no ônibus, em tudo quanto é lugar, tu vê um monte de gente com livro. Não, eu tô preparando para o concurso e vou fazer pro concurso. Vê alguém estudando para ver quantos... Pode perguntar, pessoal, se alguém tiver vídeo lendo. Tá estudando para poder melhorar o teu trabalho, para você melhorar um desempenho no teu trabalho? Poucas pessoas vão responder que sim. Sim. Poucas pessoas param para separar um tempo, assim, você para 2, 3 horas do teu dia. Não, mas não tá no meu horário de trabalho. Meu trabalho é meu trabalho. Acabou a hora, eu vou embora. Por que você não pode estudar, buscar coisa nova para melhorar o seu trabalho também, como você faria, talvez, para um concurso? E não é normal. Deveria ser normal se eu quero continuar evoluindo. Então, o tema do aprendizado que vocês trouxeram é extremamente relevante. E aí, gente, tem o aprendizado de atitude, que a gente está querendo aqui pegar exemplo de profissionais, mas tem coisas básicas. Por exemplo,
acho que o que a gente trouxe aqui, o parceiro lançamento, o tema do inglês. As duas aqui falaram, sem te perguntar, um tema que lá no início achei que o inglês era importante pra minha vida e foi lá, fiz. Não, eu fiz o inglês, enfim, que fez diferença na vida de vocês no início de carreira. Junto com o Felipe, da Target, teve um processo seletivo de C-Level, que, assim, indicações top que eu mandei pra ele. Como é que tava o inglês? Nível... Por quê? Porque esse é um tema do Brasil. Meu inglês não é bom. Você não usa pra nada. Se você não usa pra nada, agora, de novo, que eu tô estudando, fiz lá a imersão e tudo. Porque se você deixar, se você não usa pra nada, você esquece. Porque na Oi não usava pra nada. Mas na hora que pinta a oportunidade, você não tá pronto. E foi interessante, foi uma boa vaga e, assim, vários executivos não estavam prontos. Queria, assim, indo para as perguntas final, essa e depois eu vou fazer uma outra pessoal. A importância, vou dar um exemplo das pessoas se capacitarem até por coisas mesmo que elas não precisem agora para estarem preparadas. Então, dando um exemplo de novo do inglês. O cara fala assim, mas eu não preciso do inglês agora. Eu perdi várias oportunidades e aqui aconteceu porque você não estava preparado no momento. Os profissionais estão querendo crescer. Qual a importância deles estarem já se antecipando, se preparando para quando... Deixa eu me preparar para a oportunidade, não esperar a oportunidade vir e correr atrás. Bom, acho que o primeiro ponto, só respondendo duas perguntas, uma é que se você não tem repertório, você passa a não ser uma pessoa interessante nem do lado pessoal, nem do lado profissional. Então, sem dúvida. Estudar, seja ela qual forma for, eu aprendo com as pessoas, né? Então, assim, eu preciso escutar o Wellington, o Elias, a Gabi, isso tudo vai entrando e vai... Eu acho que vai, né? Na minha cabeça é o jeito que funciona. Então, eu gosto demais de aprender com as pessoas. Então, eu não perco uma oportunidade de conhecer uma pessoa. Legal. No Uber, no mercado, alguém que me pede uma informação. O tempo todo eu quero estar aprendendo alguma coisa diferente. Então, essa busca me ajuda muito a aprender e levar coisas importantes. E o meu avô sempre falou, nunca volte para casa sem ter aprendido alguma coisa no dia. Então, acho que essa é uma coisa que gravo. Que bacana. Não, calma aí. É Vamos legal, lá, grava isso aí, repete isso aí, vamos lá. Nunca volte para casa sem ter aprendido algo em um dia, né? Então, você tem que voltar Perfeito. e ter aprendido alguma coisa. Enfim, esse é um lema legal. Mas, falando do inglês, não foi fácil pra mim. Eu sempre... E aí eu lembro também que meu pai falava assim, mas você lembra aquele sábado de manhã que você ia pra escola de inglês? Valeu a pena, hein? Então, mas assim, era sábado de manhã, eu tava lá, né? Fiz várias escolas de inglês, escolas menores, escolas maiores, fiz de tudo. Mas quando eu tomei a decisão de entrar, né, na companhia que eu tô hoje, realmente ali foi o teste, né, mais importante da minha vida, porque até então eu nunca tinha usado, porque eu sempre trabalhei em empresas mais multinacionais, porém muito fortes aqui na região. Então tinha pouca oportunidade de testar. Enfim, quando eu entrei, eu achei que, por muito tempo, que eu poderia ser mandada embora quase todos os dias, né? Eu falei assim, eu não tô entendendo nada, que dificuldade, era de manhã, de tarde, de noite inglês, cada hora era uma pessoa de um país. Eu falei assim, não vai dar certo, né? Mas, enfim, eu fui encontrando caminhos que me ajudaram, né? Legal. Eu me lembro bem que todo final de reunião eu pedia para a pessoa que liderava a reunião, olha, me manda, por favor, o que você espera que eu entregue, para eu não deixar passar nada, né? Então, usava algumas táticas para poder cobrir tudo que era necessário, né? Perfeito. Mas quando eu entrei, eu não tinha um nível, nossa, muito longe do que eu tenho hoje, que é 110% do meu dia em inglês, né? Entendi. E o meu chefe me colocou num treinamento, onde eram, acho que uns 40 americanos entrando para trabalhar no atendimento dos Estados Unidos. Ele falou assim, você vai para lá, acho que não tinha muita agenda, né? Tava chegando, ainda ia montar 5 pessoas no Brasil, cada um fazendo uma coisa e tal. Vai para lá e fica os 40 dias lá nos Estados Unidos. Vou te pôr desde o momento que as pessoas entrarem para trabalhar e se formarem, né? Para aprender a atender o cliente pelo telefone e tal. Eu fui. Eu lembro que todos os dias o professor, o instrutor, no final do dia, ele tacava uma bolinha assim, e onde pegasse tinha que responder, tinha que dar a resposta pra pergunta, né? Eu falava, nossa, todo final de dia era um suador, que eu falava, essa bolinha vai me pegar e eu não vou saber a resposta. E assim eu fui indo, né? E aí fui conseguindo vencer essas etapas, né, de dificuldade e tal, porque de manhã era um irlandês, à tarde um indiano, à noite um alemão falando inglês. Ixi. E isso me deu um traquejo muito importante.
Mas, de novo, né? Eu acho que você tem que ter coragem. Se você tiver o básico, o mínimo para se comunicar, para poder compreender, se atira, vai embora, que vai dar tudo certo, né? Então, acho que isso daí foi e se o que valeu a preparar, pena. né? Foi o que você falou lá, seu pai lembrou. Lá atrás, lembra dos sábados de manhã? Assim, de novo, você não precisa estar fluente, mas se preparem para quando a oportunidade... Se preparem, mas eu acho que, só para finalizar, o inglês não abriu só as portas profissionais, mas abre para o mundo, né? Então, assim, dezenas de pesquisas que eu faço hoje, que me ajudam, e coisas que eu jamais poderia imaginar que eu ia pesquisar, que não tem nada a ver com o meu... aspecto profissional, me ajudam a conhecer muito mais. Então, acho que ele abre as portas, é isso que eu falo pra minha filha, né? 2 coisas. Uma é saber falar bem inglês. E o segundo é saber dirigir pra você ir pra qualquer lugar. Então, não depende de ninguém. São essas 2 coisas Não, que mas você precisa. falou um ponto importante. A gente tá falando muito de vida profissional aqui, mas isso te abre mundo, não pra viajar só. Ó, viajar vai ajudar, mas pra você conseguir pesquisar a cultura, essas coisas. Eu acho que esse tema do aprendizado contínuo, ele é fundamental, né? E, assim, independente de que nível você esteja, para onde você quer ir, eu acho que para o seu desenvolvimento. Então, eu vou dar 2 exemplos pessoais aqui, um do pessoal, outro do profissional. Eu, recentemente, fui fazer um curso de ESG. ESG é um tema que está aí, né, super quente pela importância que ele tem. Sim. Né? Não vou entrar aqui, não vou discorrer sobre, mas é só para dizer verdade. que assim, a gente precisa estar atento com o que está acontecendo. Obviamente, nem tudo vai nos interessar, mas aquilo que faz algum sentido, a gente sempre tem o que aprender e como depois contribuir, né, em relação àquela temática. E falando do lado pessoal, porque eu acho que o aprendizado, ele estimula, né, uma série de assim, pensando do lado cognitivo, da criatividade, enfim. Eu agora, né, depois de velha, resolvi aprender a tocar piano. Legal. Então, eu tenho 7 meses que eu comecei a estudar piano do zero, beabá ali, aprendendo a ler partitura, mas é algo incrível. Mas já tá tocando as musiquinhas já. 7 meses já tem umas musiquinhas que estão... ainda não, mas tá, mas assim, uma partiturinha dá pra brincar, mas eu acho que é isso, né? A gente realmente encarar e, assim, a gente não nasceu sabendo, né? É isso. Boa. Então, é ali saber que a gente vai errar, porque a gente também tem muito isso, né? Fica ali com receio de errar, de se expor, de mais como... E é muito interessante você aprender algo do zero, né? Então, a aula de piano pra mim tá sendo fantástica nesse sentido. Mas olha como é que o contexto todo e a gente vai aprendendo direciona. Você tem ali o exemplo dos seus pais aprendendo coisa nova, acaba que você não toma, não, tem que aprender uma coisa nova também, eles estão fazendo coisa nova, como assim eu vou ficar pra trás? É isso aí. Como assim eu vou ficar pra trás? Não, muito bom, gente. Assim, queria agradecer, antes de agradecimento final aí, a rodada de arrobas, né, pra quem quiser acompanhar vocês, aproveitar já que você falou de um tema, já que tá fazendo aí do lado pessoal, quem é a Gabi e a Ana do lado, e o Elias vai responder também, do lado pessoal. Acabei meu mundo corporativo, acabei meu horário de trabalho, enfim, não, vamos falar até mentalidade de trabalho, né? Porque o horário é muito relativo. O que vocês fazem assim no paralelo? O que vocês gostam de fazer? Normalmente eu pergunto, qual é o seu plano B fora, mas não vou nem falar o plano B. Como é que vocês estão conhecendo quem são as pessoas, né? Não os profissionais, apesar de a gente falar de profissão, as pessoas. Quem são as pessoas fora do momento corporativo? É a pianista, é a tenista, que vai passear, gosta de viajar, que super empreendedora do agronegócio, vocês vão saber, né, Ana, aí também vocês vão saber, empreendedora do agro. O que vocês curtem? Do abacate. E olha, o tempo que eu não tomo vitamina de abacate, curtia muito. E o Elias, quem são vocês fora do momento corporativo? É difícil, né, falar, mas assim, eu sou da culinária, adoro, sou da yoga, e sou da família, né, e dos amigos, adoro encontrar minhas amigas, adoro fazer oba-oba na minha casa. É difícil ficar um final de semana em São Paulo, porque eu tenho uma necessidade orgânica de ver a natureza, então... legal. Tenho que sair daqui, eu acho que aqui... Mais montanha ou mais praia? Eu gosto dos dois, né? E graças a Deus eu tenho o privilégio de poder ir pra montanha ou ir pra praia, então isso pra gente é muito legal. Mas assim, enfim, eu sou da natureza, tenho um pé na natureza o tempo todo, tenho que estar conectada.
E a família, né? Eu acho que o tempo todo Estão sempre dedicado. reunidos, estão sempre fazendo comemoração Sempre. junto, então... Ninguém se larga nenhum minuto. Já sabe, a gente vai ter um churrasco aí no final de semana, pra gente já sabe onde é que tem que ir. Sempre, sempre. É só ligar que a gente tá reunido lá, então é um prazer. Isso é bacana demais. Bom, eu brinco que eu trabalho para viajar. Então, eu adoro viajar, viajo bem menos do que eu gostaria, mas adoro a natureza também, acho que a natureza reenergiza. Mas faz aquelas viagens né? hard pra ir no mato mesmo, ou faz as viagens legais, mas tem que estar no hotel mais tranquilo? Tem gente que Bom, encara o meio do mato. Eu, esse fim de semana, fui para São Francisco Xavier. A gente fala, vamos relaxar. Tá? Não, mas vamos fazer uma trilhazinha. De repente, eu me vi numa trilha de 2 km subindo um morro que eu cheguei Eita. quase morrendo. Tô com dor nas pernas. Vou fazer um negocinho light ali, 2 km de subida. De subida, foi muito gostoso. Assim. Hoje eu tô sentindo, mas foi legal. Então eu gosto, não sou hardcore, assim, mas eu gosto de uma trilha, eu gosto de pisar na areia, andar no mar, assim, andar à beira-mar ali, eu gosto bastante. Mas gosto de viajar. Viajar é conhecer coisas diferentes, lugares diferentes. Não, muito. aí não. Nessa é boa pergunta, é pra lugares diferentes ou é sempre ali daqueles teus top 3? Tem gente que assim, só vou pra lugar diferente pra marcar no caderninho, ou não? Eu gosto de ir pra lugar diferente, mas acabo também voltando, até principalmente porque pra viajar final de semana não dá pra, né, pra ir muito... mas eu gosto de conhecer lugares novos, então de preferência conhecer lugares novos. Diferente. Gosto de meditar também, então acho que a gente tem que cuidar, né? Corpo, mente e alma. Minha meditação é bebendo com os amigos. E gosto muito de música. Sempre gostei muito de música. Canta. Comecei a fazer. Opa, aula canta de música aí. canto Não, opa, também. não. Vamos fechar hoje com um pouquinho de música, que ela vai cantar um pedacinho da música aí. Então, gosto muito de música, isso vem, né, de família. Canta também, não? Não. Então, já estamos sabendo. E aí? E você? Bom, eu tô mais assim, eu sou pai de 3 bebês, né? 3. Um de 5, um de 3 e uma de 2. Então eu Eita, tô meio que beleza. fazendo Nossa. programa de criança o tempo inteiro. Caramba. E 3 pequenininhos, então? Vai 3 pequenininhos, meio que escadinha mesmo, né? Legal. Então meio que deixei de ter aquela vida social de uma pessoa que não tem filhos e agora tô imerso, há um tempo já imerso. Então quando eu tenho tempo eu tô sempre com eles, viajando. Legal. Indo no parque. Não, e agora é bom que tem vários bares também com coisa de criança, então você consegue, já faz amigos, já sabe, né? com os amigos lá. Precisa ter uma infra. Imagina 3? Porque 3 não é 1, né? Nossa então, assim, senhora, é bem difícil. Até boa. pra viajar, é um evento, né? Tudo é um pouco mais complicado. Então eu tô muito nessa vibe de criança mesmo. Que maneiro. Que legal. Não, eu sou do tá junto com os amigos tomando uma, fazendo um futebolzinho domingo, mas é assim, tá junto com a família, né? Com os filhos, com a família e com os amigos, assim, é certo. Amigos, à noite, família, final de semana, é tudo. certo de ter alguém tomando uma na casa de alguém, junto com alguém, ou fazendo alguma coisa. Certo. Porque aquela terapia, de novo, mental, de você rir, brincar, ver história, um sacanear o outro, isso aqui dá uma... Tu esquece um pouquinho. Maravilhoso. Bom demais, gente, assim, sensacional. Pena que eu já combinei com todo mundo que, assim, já deixando pré-combinado com vocês também, que depois a gente vai ter uma segunda rodada, porque é pouco tempo, a gente tem que marcar uma nova pra falar coisa nova, a gente vai descobrindo, mas acho que foi um dia de muito aprendizado e que é engraçado, por mais que você conheça executivo, algumas coisas são, não, tenho conhecimento, aprendizado contínuo, mas você tá sempre aprendendo coisas novas. E eu acho que aqui o tema da forma que a gente abordou o tema de coragem e o tema de você tomar decisão por você mesmo e não só olhando todo, acho que isso é uma coisa fundamental, porque a gente acaba querendo estudar muito sobre a minha tomada de decisão, a gente acaba ouvir muito para minha tomar decisão, mas de vez em quando a gente ouve pouco a gente para tomar de decisão. E eu acho que isso foi extremamente importante, extremamente, cara, assim, fiquei super feliz em estar com vocês. Tenho certeza que quem está nos vendo aqui vai ficar super feliz. Queria que, para fechar com chave de ouro, quem quiser acompanhar mais vocês, quem quiser ver lá o dia a dia, o que vocês postam, interagir, como é que a galera acha vocês lá, enfim, não sei se é LinkedIn, Instagram, como é que vocês costumam aí. Se tiver alguma outra coisa que vocês queiram falar, divulgar, a gente já falou aí como é que é o nome da empresa da sua mãe lá? O nome da minha mãe, Sônia Bianco. Sônia Bianco Artes, né? Então, se tiver alguma outra coisa, divulgar lá quem quiser exportar abacate lá da Super exportar abacate. Então, assim, queria que vocês... Como é que o pessoal encontra e que vocês dessem o recado final para quem tá nos assistindo aí. As sugestões de quem quer ter uma carreira
tão brilhante quanto as de vocês aí. Óbvio, não tem segredo de bolo, mas quais seriam os seus recados final? E mais uma vez, super obrigado aos 3 por conseguirem essa agenda louca aí do mundo corporativo e estar aqui junto com a gente e compartilhando conhecimento. Muito obrigada a vocês, foi um prazer incrível estar aqui, poder compartilhar um pouquinho. Acho que quem quiser acompanhar o quanto a gente se diverte lá no trabalho, é no LinkedIn mesmo, só me achar lá, Ana Paula Kageyama. E realmente lá é um prazer, né, estar todos os dias com um time maravilhoso e que faz com que os nossos momentos sejam brilhantes e inesquecíveis lá no ambiente de trabalho. Então acho que é por aí. Obrigada, Wellington. Obrigada. Boa, bom demais. Obrigada, e aí o recado então pra galera o quê? Se divirta também no trabalho? Divirtam-se no trabalho. É o único jeito da gente conseguir, né? Eu acho que a vida passa muito rápido. Se não for num ambiente feliz, acho que tem que mudar mesmo. Então a gente está sempre ali buscando aprender, conhecer e se divertir todos os dias com as pessoas que estão ao nosso redor. Show, sensacional. Bom, eu diria para, assim como reflexão final, como dica, o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é incrível, né? Tudo isso que a gente falou aí, acho que passa por isso. Então tem o aprendizado contínuo, mas o autoconhecimento, ele é fundamental. Perfeito. Boa. E a leveza, eu acho que esse ponto, né, de se divertir, ter leveza também, porque às vezes a gente se cobra demais, né? Então, verdade. saber, obviamente, ter responsabilidade, mas levar com leveza, eu acho que é super importante, né? Queria super agradecer vocês três. Foi bom demais. Foi muito legal. E quem quer te achar? Agradecer a todos, o LinkedIn também, Gabriela Bianco. E não sou super ativa, mas de vez em quando tem alguma novidade ali. Bom, show. E aí, meu amigo? Bom, obrigado também pelo convite. Obrigado, meninas. O que eu queria deixar eu acho que 2 palavras que a gente falou muito aqui permitam-se e arrisquem-se, né? Eu acho que a partir disso, com certeza, vocês vão conseguir chegar a objetivos, conseguir chegar onde vocês querem. Meu LinkedIn, Elias Bustamante, sou super ativo, diferente de você, preciso estar super ativo. E podem me achar lá e a gente pode trocar ideia. Boa. Então, pessoal, Não, agora ou depois a música que você vai cantar? Não, vai pelo menos um trechinho. Não, um trechinho. Uma música que você gosta. Não, uma. Só um trechinho pra ver se tá afiado. Um trechinho. Será? Vai lá, vamos lá. Ó, só pra vocês já saberem prévia. Nosso apoio. Porque ela tá treinando pra pianista e depois ela vai ser pianista e cantora. Daqui a pouco vocês já vão saber. Ser cantora, não, brincadeira. Aí, ó. Qual vai ser? Que você gosta? Marisa Monte. Boa, eu gosto de muita. Aí é top. Sério mesmo? Sério, chega o microfone aí. Agora vai. Agora a gente vai fechar essa com... Quando vem rompendo o dia, eu me levanto e começo logo a cantar essa doce melodia que me faz lembrar. Espetáculo. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, Bidu, Coffee Life, Target, Pessoalize, pessoal da Creative Studio também para estar produzindo tudo isso aqui. Show de bola, mais uma produção incrível. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a minha. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Tchau.